Os contos de fadas que fizeram a infância de várias gerações, nas suas versões originais, não eram histórias de ninar ou para estimular o lado sonhador da criança, e sim para avisá-las de que o mundo é um lugar cruel. Contos como os dos irmãos Grimm e de Charles Perrault não eram tão fofinhos como são contados atualmente. E esse é o tema do vídeo de hoje, o lado cruel dos contos de fada. Olá, eu sou a Nazaré. Se você chegou aqui por um acaso, você está no Entre Histórias e Segredos. Aqui eu conto fatos curiosos sobre as histórias reais, então seja bem-vindo. E agora vamos para o vídeo. Neste vídeo, trago as histórias originais de clássicos de grandes escritores como os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, escritores alemães e mais conhecidos por Irmãos Grimm. Eles coletaram e registraram contos populares como A Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, João e Maria e João o Pé de Feijão. Charles Perrault, o autor de Chapeuzinho Vermelho. Hans Christian Andersen, escritor dinamarquês que criou A Pequena Sereia. Jean-Baptiste Basile, responsável pela primeira versão da Bela Adormecida, e Carlo Collodi, que escreveu As Aventuras de Pinóquio. Para não ficar cansativo e eu contar a mesma história duas vezes, eu vou focar sempre na história na versão original. E aí o que for diferente eu vou comentando. E o primeiro conto vai ser o da Cinderela, também conhecido como A Gata Borralheira, na versão dos Irmãos Grimm de 1812. E a história começa da seguinte maneira. Cinderela perde a mãe, um ano depois o pai se casa com uma mulher perversa, que já tem duas filhas e que também são más como ela. E logo assim que o casamento se realiza, essa madrasta já chega na casa da Cinderela mostrando as garras, dizendo que a partir daquele momento, a menina que ia fazer todo o serviço de casa, expulsa a Cinderela do próprio quarto, tira seus vestidos, seus sapatos. E aí a Cinderela passa a dormir no chão, a vestir roupas velhas e um tamanco. E o pai vê tudo isso e não fala nada para defender a filha. Na versão mais recente que nós conhecemos, a madrasta só passa a maltratar a Cinderela depois que o pai morre. Aí o rei resolve dar um festival de 3 dias para escolher a noiva para o filho dele. E não apenas um baile como na outra história. A Cinderela implora a madrasta para ir, mas é claro que ela não deixa. Então, no primeiro dia, na primeira noite de baile, depois que o pai, a madrasta e as filhas da madrasta saem, a Cinderela vai até o túmulo da mãe dela, onde tem uma árvorezinha pequena de avelã, e começa ali a se lamentar e a pedir ajuda para a árvorezinha. Então aparece um pássaro com um vestido lindo, todo de ouro e prata, e um sapatinho de seda e prata. Ela se arruma, e vai para o baile. Então já dá para ver que nessa versão não tem fada madrinha, não tem abóbora se transformando em carruagem, ratinhos se transformando em belíssimos cavalos e cocheiro, e nem muito menos sapatinho de cristal. Quando a Cinderela chega no baile, o príncipe fica encantado com ela, fica o tempo todo ao lado dela, e quando dá quase meia-noite ela foge. Aí ela vai até a árvorezinha, deixa lá o sapato e o vestido atrás da árvore e corre para casa. No dia seguinte, no segundo baile, acontece a mesma coisa. Quando todo mundo sai, a Cinderela vai lá para a árvorezinha, pede ajuda. Mais uma vez o pássaro aparece com um vestido ainda mais bonito que o primeiro e com os sapatinhos. Aí ela vai para o baile, o príncipe mais uma vez fica lá ao lado dela. Quando dá quase meia-noite, ela foge e deixa de novo o vestido, o sapatinho atrás da árvore e corre para casa. No terceiro dia, a cena se repete, só que dessa vez o pássaro traz um vestido assim deslumbrante e traz um sapatinho todo de ouro. Ela vai para o baile e aí quando dá quase meia-noite ela foge,
só que um sapatinho ela acaba perdendo. No dia seguinte, o príncipe começa a sair pelo reino à caça da sua amada, para que todas as moças do reino experimentassem o sapatinho. Mas nenhuma delas consegue, porque o sapatinho não cabe no pé de nenhuma. Até que ele chega na casa da Cinderela. Chegando lá, a filha mais velha da madrasta pega o sapato, vai pro quarto e tenta calçar. O sapato não dá porque o pé dela é maior. Aí a mãe pega um facão e diz para ela cortar o dedo, porque depois que ela for rainha, ela não vai precisar dele. A menina então corta o dedo, mesmo sentindo muita dor, calça o sapato e aí vai para o castelo junto com o príncipe. Só que no meio do caminho, um pássaro avisa ao príncipe que aquela não é a sua noiva e que é para ele olhar para o pé da menina. Quando ele olha, ele vê o pé sangrando. Aí ele dá meia volta, devolve a moça e aí é a vez da irmã dela mais nova experimentar o sapatinho. Acontece a mesma coisa. A menina vai para o quarto, tenta colocar o sapato não cabe. E mais uma vez a mãe pega um facão e manda a menina cortar um pedaço do calcanhar, porque depois que ela for princesa, ela não vai precisar andar mais, né? Vai estar sempre andando de carruagem. A menina faz o que a mãe manda, engole a dor, bota o sapatinho e vai para o castelo com o príncipe. No meio do caminho, o mesmo pássaro avisa o príncipe: essa não é a sua noiva, olha pro pé dela. E aí ele olha pro pé, vê o pé sangrando e volta de novo para casa da Cinderela. Chegando lá, ele pergunta se tem mais alguém. A madrasta, né, não quer que a Cinderela experimente sapato, mas aí o pai fala: tem a minha filha, né, mas ela anda sempre suja, desajeitada, mas o príncipe insiste em que ela experimente sapato. Aí a Cinderela vai lá, lava o rosto, lava as mãos e vai experimentar o sapato lá na sala mesmo, na frente do príncipe. O sapato cabe como uma luva, ele olha bem para ela, a reconhece e os dois vão pro castelo para marcar o casamento, né? E se casam. Só que no dia da cerimônia, as duas irmãs postiças dela resolvem ir, porque na verdade elas querem se reaproximar da Cinderela para tentar ter algum tipo de vantagem, já que agora ela vai ser, né, princesa. Só que no meio da cerimônia, dois pássaros invadem a cerimônia, bicam os olhos das duas e elas ficam completamente cegas como um castigo por terem sido tão más. Existe também uma outra versão ainda mais antiga, de 1634, se não me engano, em que a Cinderela, na verdade, se chama Zizola, eu acho que é isso, Zizola, e ela é uma princesa. E a mãe dela morre e quem cuida dela é uma governanta que a trata muito bem. E aí, por isso, como a governanta a trata muito bem, um dia ela comenta para a governanta que ela queria que ela fosse a sua mãe. E a governanta fala: então pede para o seu pai, porque ele faz todos os seus desejos. E a Zizola faz isso, começa a insistir para o pai, né, o príncipe, casar com a governanta, até que ele cede e casa. No início, a governanta continua tratando a menina bem, né? Agora não é mais governanta, é madrasta. Mas depois, quando essa madrasta leva as 6 filhas dela para morar com a Zizola e o príncipe, ela começa a maltratar a menina, né? Ela muda o comportamento, começa a fazer a menina de empregada, e aí o resto da história é praticamente igual a essa que eu contei, né? Aliás, é uma mistura dessa com a versão mais recente que a gente conhece. A primeira versão da Bela Adormecida é de 1634, do escritor Jean-Baptiste Basile, e se chama Sol, Lua e Talha, A Bela Adormecida no Bosque. Essa versão da Bela Adormecida é bem diferente da versão que nós conhecemos. Não tem princesa Aurora, não tem maldição e a menina não fica dormindo durante 100 anos. E ela começa quando um nobre senhor que perdeu a sua esposa no parto da sua filha tem que cuidar da menina sozinho e dá a essa menina o nome de Talha. Um dia, os videntes o alertaram de que um perigo rondava sua casa
e esse perigo vinha da haste de um linho, fio de linho. Então ele, apavorado, proibiu que qualquer coisa de linho entrasse em sua casa. A Thalia cresceu e uma vez, quando ela estava na janela, ela viu uma senhora passar com uma roca. Como ela nunca tinha visto uma roca antes, ela correu atrás da senhora, tomou a roca da mão da senhora e começou a puxar o fio de linho que estava na roca. Nisso, uma haste do fio saiu, entrou debaixo da unha da Thalia e na mesma hora ela caiu sem vida. O pai ficou desesperado, levou a menina de volta para o palácio, colocou-a no quarto, mas a tristeza foi tão grande que ele resolveu ir embora e deixou a menina ali. Tempos depois, um rei que estava caçando por ali viu o falcão entrar em uma das janelas do palácio da Thalia. Foi lá, bateu, chamou, como ninguém atendeu, ele entrou a si mesmo. Achou estranho aquele palácio estar vazio e começou a andar pelo palácio. Quando ele chegou num quarto, encontrou a Thalia, tentou acordá-la, mas como ela não despertava, ele ficou ali admirando a sua beleza. Depois ele voltou para o seu reino. Meses depois, a Thalia teve gêmeos, um menino e uma menina. E é isso mesmo que você está pensando. O rei dormiu com uma pessoa aparentemente sem vida ou em coma, sem poder se defender. Essas crianças cresceram e ficavam ali andando pelo palácio. A comida e os refrescos apareciam do nada, como se fossem trazidos por mãos invisíveis. E aí um dia, a menina, tentando acordar a mãe, morde o seu dedo. Nisso, a haste que está debaixo da sua unha sai e ela acorda. Quando ela vê os filhos, ela fica encantada com as crianças. Um tempo depois, o rei resolve voltar ao palácio da Thalia para vê-la de novo. Quando ele chega lá e vê a moça acordada e vê as crianças, ele fica muito feliz e dá o nome às crianças de Sol e Lua e fica dias ali com eles. Até que chega o momento que ele tem que voltar para o seu reino, mas promete que vai voltar para buscá-los. A madrasta do rei, desconfiada desse sumiço dele, ameaçou um dos empregados que se ele não descobrisse o que estava acontecendo, ela ia fazer alguma coisa de ruim com ele. Então o empregado descobriu sobre a Thalia e as crianças e contou para a madrasta. Ela então pediu a esse empregado que fosse até ao palácio da Thalia e dissesse para ela que o rei queria ver as crianças. A Thalia acredita e deixa as crianças irem com esse empregado. Chegando no castelo do rei, a madrasta pega as crianças, entrega para o cozinheiro e diz que é para fazer uma refeição com elas. O cozinheiro então fica com pena das crianças e pede a sua esposa para escondê-las. Só que para a madrasta não desconfiar, ele põe outras crianças no lugar dos filhos do rei. Ou seja, os filhos do rei não podiam virar a refeição, mas os filhos dos outros podiam. Ele faz a refeição, o rei adora, elogia e depois sai. A madrasta, não satisfeita, pede para esse empregado voltar lá no palácio da Thalia e trazê-la com a mesma desculpa de que o rei queria vê-la. Thalia acredita e vai. Quando ela chega no castelo, já tem uma fogueira esperando por ela. Na hora que ela está tirando a roupa para entrar na fogueira, o rei chega e pede explicações. Quando ele sabe de toda a verdade, ele joga a madrasta e o empregado que a ajudou na fogueira e quase ia jogando o cozinheiro também. Só que o cozinheiro antes fala, que ele não tinha feito nada com as crianças e que as crianças estavam escondidas. Aí o rei fica muito agradecido, dá uma recompensa para esse cozinheiro e fica com a Thalia e as crianças em seu castelo. Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault.
Em relação ao conto clássico de Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, a grande diferença mesmo entre a história original e as histórias mais recentes é que na história original, o lobo mau come a avó da Chapeuzinho, come a Chapeuzinho e como não existe caçador, as duas não são salvas. A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen. A Pequena Sereia da Disney e de outros livros infantis, né, mais recentes, o que Ariel mais queria era virar um ser humano para poder casar com um príncipe. Mas na versão de 1837, do Hans Christian Andersen, a Ariel queria se casar com um príncipe, sim, ela estava apaixonada, mas ela queria uma outra coisa também. Ela queria ter uma alma humana, porque as sereias viviam 300 anos e depois simplesmente viravam espuma. E os seres humanos viviam menos, mas tinham uma alma imortal. Só que para isso, ela precisava que o príncipe se apaixonasse por ela e a amasse mais do que ele amava o próprio pai e a própria mãe. Desse jeito, uma parte da alma dele passaria para ela viraria uma gente, né, uma pessoa, e teria uma alma imortal. Essa versão da Pequena Sereia é bem longa, então eu vou tentar pontuar assim, que eu achei mais interessante do que contar a história toda, porque senão vai ficar muito cansativo. Tem a cena em que a Pequena Sereia salva o príncipe e o leva para a praia, né, depois do naufrágio, e depois ela se esconde atrás de uma pedra para que ninguém a veja. Tem uma moça que está passando e aí essa moça vai ajudá-lo. Quando ele acorda e olha para essa moça e acha que foi ela que o salvou, ele se apaixona por ela. Diferente da outra versão em que a bruxa se disfarça de princesa, ele acha que foi ela que o salvou, né? E se apaixona por ela, né? Enfeitiçado, né? Quase chega a casar com a bruxa. Outra diferença também é que quando a Ariel vai pedir ajuda para a bruxa do mar, que no livro se chama Feiticeira do Mar, ao invés da bruxa tirar a voz da Ariel com magia, que nem acontece no desenho, né, que a voz sai, vai parar no medalhão, e aí o medalhão fica lá no pescoço da bruxa. Não, a bruxa corta a língua da Ariel. Quando a Ariel toma a poção e a cauda vira pernas, ela é encontrada pelo príncipe ali na praia. Ele a leva para o seu castelo e resolve que vai ser a protegida dele. Ele vai cuidar dela e ela vai ser a protegida dele. Só que é uma relação um pouco estranha, porque como ele não quer se separar dela, ele permite que ela durma do lado de fora do quarto dele, né, na frente da porta, em cima de uma almofada de veludo, ao invés da menina dormir numa cama. Ele fica o tempo todo com a menina para cima e para baixo, às vezes a beija na boca, mas não quer se casar com ela porque ele está apaixonado pela moça da praia. E aí, quando o pai dele diz que ele tem que ir no reino vizinho conhecer a princesa, que ele teria, né, praticamente ele estava prometido, ou ela estava prometida para ele, né, ele não gosta muito, mas vai. Só que chegando lá, ele descobre que na realidade essa princesa é a moça da praia por quem ele se apaixonou. Então ele fica feliz e os dois se casam. No dia do casamento, após a festa, ele e a princesa vão repousar lá no navio dele, nos aposentos lá do navio dele. E Ariel também está nesse navio. Então Ariel está ali olhando para o mar, se despedindo, olhando ali para o céu, esperando o sol raiar, quando ela vê as suas irmãs na água acenando para ela, e ela nota que as irmãs estão com os cabelos curtos, e as irmãs falam que deram o seu cabelo para a feiticeira do mar para que ela as ajudasse a salvá-la. Então uma delas dá um punhal para Ariel e diz que é para ela cravar o punhal no peito do príncipe antes do sol raiar. E quando o sangue do príncipe tocasse nos pés dela, ela voltaria a ter caudas.
Ariel foi lá, pegou o punhal, foi até o aposento lá do príncipe com a esposa, tentou, mas não conseguiu. Então ela voltou, jogou o punhal na água e aí já estava quase, o sol já estava quase raiando, ela se joga no mar e vira espuma. Só que mesmo depois, quando ela vira espuma, ela consegue sentir as coisas em volta dela. Então ela escuta a voz de seres, né, que dizem que são as filhas do ar. E aí uma delas fala para Ariel que tem um outro jeito da Ariel ganhar uma alma imortal. Se ela fizesse o bem. Ela faria o bem durante um certo tempo e aí depois ajudaria outras pessoas, né? E depois ela ganharia a alma imortal dela. Então Ariel vai com esses seres, né? Tudo dá a entender que ela deixa de ser espuma e se transforma também nesses seres mais leves e sai com esses seres pelo mundo em busca, né? Para fazer o bem em busca da sua alma imortal. E termina a história. Branca de Neve, dos Irmãos Grimm, de 1812. Na versão da Branca de Neve mais antiga, lá dos Irmãos Grimm, de 1812, quando a madrasta manda o caçador dar fim à vida da Branca de Neve, ao invés dela pedir o coração, ela pede os pulmões e o fígado. O caçador fica com pena da menina, manda ela fugir e ir embora, e aí ele pega um filhote de javali, tira os órgãos do animal e leva para a madrasta e dá como se fosse os órgãos da menina. A madrasta então cozinha e come, achando que realmente está comendo os pulmões e o fígado da Branca de Neve. Outra diferença também é que a madrasta, antes de dar a maçã para Branca de Neve, ela primeiro tenta tirar a vida da menina com um cordão, ela se passa por uma velhinha que está vendendo coisas, né? E dá um cordão que já devia ter feito alguma magia, alguma coisa assim, né? E esse cordão quase enforca a Branca de Neve e ela é salva pelos anões. Depois ela dá um pente envenenado e mais uma vez a Branca de Neve é salva pelos anões até que elas finalmente dá a maçã. E aí não tem jeito, os anões acham que realmente a menina perdeu a vida, fazem aquele caixão de vidro, colocam a menina ali e ela fica por um tempo ali naquele caixão de vidro. Até que um dia um príncipe passa, se apaixona por ela e pede aos anões, né, para que desse a Branca de Neve a ele, né? Como se ela fosse um objeto. Os anões, então, a princípio negam, mas depois de tanto ele insistir, dizendo que vai tratar da Branca de Neve como se fosse, né, a sua amada, os anões acabam concordando. Então o príncipe manda os seus servos carregarem o caixão, né, para levar para o castelo. E um desses servos acaba tropeçando e com isso a maçã que estava presa na garganta dela se solta e ela volta à vida. O príncipe fica feliz, pede ela em casamento, ela aceita, os dois vão para o castelo e marcam o casamento. No dia da cerimônia, né, quase todo mundo foi convidado ali para aqueles reinos, né? No dia do casamento, quando a madrasta dela entra, ela a reconhece. E aí a madrasta fica surpresa em saber que a Branca de Neve é que estava se casando com um príncipe. Ela tenta fugir, mas ela não consegue. E aí eles trazem um sapato de ferro em brasa, fazem a madrasta calçar esse sapato e ficar dançando, 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 até que ela cai sem vida no chão. Rapunzel, dos Irmãos Grimm, de 1812. Na história de Rapunzel, dos Irmãos Grimm, uma mulher está grávida e tem desejo de comer beterraba. Seu marido, então, invade a horta de uma bruxa que morava ali perto. Todo dia ele vai lá e pega um pouquinho.
Até que um dia ela pega ele com a boca na botija. E para que ela não faça nada de ruim contra ele e contra a esposa, ela faz os dois prometerem que quando a criança nascesse, essa criança seria dada a ela. E assim foi feito. A menina nasceu, foi dada à bruxa, que cuidou da menina e a chamou de Rapunzel. Mas quando a menina fez 12 anos, a bruxa levou a garota para uma torre que não tinha porta, só tinha uma janela e deixou a menina lá dentro. Não entendo isso. Tudo bem que é contos de fada, mas como é que ela entrou com essa menina? Só se foi por magia. Voltando à história, ela deixou essa menina lá dentro e aí todos os dias ela vinha visitar a menina, chamava a menina e ela então, a garota, jogava as tranças para a bruxa subir. Até que um dia um príncipe passando por ali viu a cena da bruxa chamando Rapunzel, a Rapunzel jogando as tranças e a bruxa indo até a janela para entrar na torre. Quando a bruxa foi embora, ele fez a mesma coisa. Ele foi para debaixo da janela, chamou-a pela Rapunzel, ela jogou as tranças e ele subiu. Quando ele chegou lá em cima, ela levou um susto, porque ela nunca tinha visto um homem antes. Mas aí o príncipe começou a conversar com ela gostou do príncipe e os dois acabaram se apaixonando. E aí todas as noites, o príncipe ia visitar a Rapunzel. A bruxa ia de dia e o príncipe ia à noite. Então a Rapunzel e o príncipe combinaram de fugir. Só que um dia, quando a bruxa foi visitar a Rapunzel, ela deixou escapar que o príncipe subia muito mais rápido na trança dela do que a bruxa. Ela então ficou furiosa, avançou na Rapunzel, cortou as suas tranças e pegou a Rapunzel e largou num deserto. Voltou para a torre e ficou ali esperando o príncipe. Quando ele chegou e chamou pela menina, a bruxa tinha colocado a trança presa em um gancho na janela. Então ela jogou a trança, ele subiu, só que quando ele chegou na janela e deu de cara com a bruxa, ela empurrou ele caiu em cima de espinhos e acabou ficando cego. Aí ele ficou vagando um bom tempo pelo mundo, né, sem saber onde estava, ficou pobre, até que um dia ele chegou no deserto onde estava morando a Rapunzel. E aí ele escutou a voz da Rapunzel e a reconheceu. Os dois se reencontraram, ficaram felizes. As lágrimas da Rapunzel caíram nos olhos do príncipe e os curaram. E ele descobriu que a Rapunzel tinha tido gêmeos dele. E então ele levou a Rapunzel e as crianças pro castelo dele. E acaba a história. Então, assim, a diferença dessa história dos irmãos Grimm para as outras, né, as mais light ou mais recentes, é que a Rapunzel não é jogada num deserto, ela é jogada na floresta. O príncipe chega a ficar cego, mas também reencontra logo a Rapunzel na floresta. As lágrimas dela realmente curam seus olhos, mas a Rapunzel não fica grávida. A Rapunzel não tem filho nessa versão mais recente. Os Três Porquinhos, versão original. A história dos Três Porquinhos já teve algumas versões, mas não se sabe ao certo quem a escreveu. Na versão da Disney, todos os porquinhos se salvam, mas nas versões mais antigas, o primeiro porquinho é engolido pelo lobo, o segundo também, e só o terceiro se salva, o que mora na casa de tijolos. E aí, quando o lobo tenta entrar pela chaminé dessa casa, como o porquinho era muito esperto, ele coloca um caldeirão embaixo da chaminé, já com água fervendo, e quando o lobo cai, ele cai dentro daquele caldeirão com água fervendo, não sobrevive, e o porquinho ainda faz uma sopa de lobo e toma. João e Maria, na versão dos irmãos Grimm. No conto original de João e Maria, a grande diferença é que quem manda o pai levar as crianças para bem longe na floresta não é a madrasta, e sim a própria mãe.
E no final, quando o menino e a menina conseguem se livrar da bruxa, eles ainda levam um saco cheio de pedras preciosas que encontraram na casa da bruxa. João e o pé de feijão. Em João e o pé de feijão, João é retratado como um herói que vence o gigante malvado. Mas na versão dos irmãos Grimm, ele não é tão inocente assim. Quando ele sobe no pé de feijão e encontra o castelo do gigante, ele é ajudado pela esposa do gigante, que o esconde para que seu marido não o coma, e quando ele tem a oportunidade de ir embora, antes ele rouba os 2 sacos com moedas de ouro do gigante. Um tempo depois ele volta e rouba a galinha dos ovos de ouro. 3 anos se passaram, ele e a mãe já estão com a vida estabilizada, não estão mais passando fome, mas mesmo assim João não para de pensar, né, não desiste, né, de querer voltar ao castelo do gigante para roubar a harpa encantada. A mãe pede para que ele não faça isso, mas ele não obedece. Então ele sobe de novo no pé de feijão, vai para o castelo e quando ele está roubando a harpa, ela começa a gritar. Aí o gigante sai correndo atrás dele, mas como ele é mais velho, é mais lento, o João consegue descer mais rápido o pé de feijão, pegar um machado e começar a cortá-lo. Nisso o gigante cai, abre uma grande cratera e ele não sobrevive. E então João e a mãe conseguem viver em paz. Na verdade, em paz eles já estavam. A ganância do João é que colocou eles em perigo. E para terminar, As Aventuras de Pinóquio, de 1883, de Carlo Collodi. Em As Aventuras do Pinóquio, que é a primeira versão, ou pelo menos uma das primeiras versões desse conto de fadas, o Pinóquio não ganha vida por causa de uma fada, o Gepeto não tem um gato chamado Fígaro e nem um peixinho chamado Cléo. E a madeira que foi usada para construir o Pinóquio, na verdade parecia que ela tinha vida própria, porque mesmo antes dele ser feito, a madeira já conversava com o Gepeto. Aí o Gepeto fez o boneco e ele naturalmente passou a andar, a falar como um menino de verdade. E o nariz do Pinóquio, ao contrário da outra versão, não crescia só porque ele mentia, ou quando ele mentia. Na verdade, o nariz crescia com muita rapidez, né, por motivo nenhum, e o Gepeto tinha que toda hora ficar aparando o nariz dele. Uma outra diferença também é que nessa versão, o Pinóquio não é singelo como no conto da Disney e nos outros livrinhos. Ele é muito malandro e vive arrumando confusão. Por causa dele, o Gepeto foi preso, ele quase matou o grilo falante com uma martelada, ele não queria estudar, ele dizia que a profissão dele era comer, beber, dormir e se divertir. Quando o Gepeto vendeu o único casaco que tinha para poder comprar uma cartilha para ele levar para a escola, ele vendeu a cartilha e foi para o teatro de marionetes. Aí arranjou um monte de confusão, se meteu com gente malandra, ele fugiu, foi enforcado por 2 bandidos, 2 ladrões, foi salvo por uma fada, mas depois ele fugiu de novo, foi preso 2 vezes e chegou até a virar um burro. Outra diferença também entre as versões é que o Gepeto e o Pinóquio não foram engolidos por uma baleia, mas sim por um tubarão. Mas no final, né, o Pinóquio se conscientiza, se modifica, passa a ajudar o Gepeto, passa a trabalhar e como recompensa ele vira um menino de verdade. Chegamos ao final do vídeo. Para quem ficou comigo até aqui, obrigada. Os links das versões originais dessas histórias estão lá na descrição do vídeo, para quem tiver interesse, quiser ver. E não esqueçam de dar um like, aproveitem para se inscrever e comentem qual desses contos acharam mais bizarro. Um abraço e até o próximo vídeo.